estamos de volta com mais um TRT das Gerais. Chegou a hora de ficar sabendo das decisões e curiosidades da Justiça do Trabalho em Minas. Confira os destaques de hoje. CNJ lança programa de valorização do magistrado em Minas Gerais. TRT Mineiro reconhece direito a adicional de insalubridade para a trabalhadora que fazia limpeza em banheiros. TRT de Minas avança nos preparativos para instalar o processo judicial eletrônico. O ofício de produzir palmas, que se tornou tradição na cidade mineira de Sabará, pode se tornar patrimônio imaterial. Tudo isso você confere agora, aqui no TRT das Gerais. Todo mundo gosta de trabalhar em um ambiente limpo e seguro, não é? Mas na hora de preparar esses ambientes, pode ocorrer contato com agentes nocivos que fazem mal à saúde. Nesse caso, o empregador tem que fornecer equipamentos de proteção e pagar ao empregado o adicional de insalubridade. Em Belo Horizonte, uma trabalhadora que limpava o banheiro da empresa e não recebia o adicional recorreu à Justiça do Trabalho. Confira. Cheiro de limpeza. Quem é que não gosta de entrar em um banheiro limpinho assim? Com papel toalha, sabonete, até itens de higiene pessoal estão disponíveis gratuitamente para os clientes. É ótimo, igual o banheiro da casa da gente, né? Tudo de bom. A gente quer sempre estar num lugar limpinho, agradável. Aqui sim, o banheiro aqui dá gosto de se entrar. Mas nem todo mundo gosta de fazer essa limpeza. Muitas vezes ela é destinada aos profissionais da faxina. Para fazer esse trabalho, é preciso usar equipamentos de proteção. Luvas e botas são obrigatórias. Em locais públicos, pode haver agentes que fazem mal à saúde. É o chamado ambiente de trabalho insalubre, que significa pouco saudável e capaz de provocar doenças. Quando se trata de banheiro público, pelo fato de não ter um controle efetivo da probabilidade de contração de doença infecto-contagiosa, a maioria dos peritos entendem que essa situação é ensejadora de insalubridade. Quando o trabalhador é submetido a um ambiente insalubre, ele tem direito ao adicional, sendo 40% para o grau máximo, 20% para o grau médio e 10% para o grau mínimo. Em Belo Horizonte, uma auxiliar de produção procurou a Justiça reivindicando o direito ao adicional insalubridade. Uma vez por semana, ela era obrigada a limpar os banheiros e também recolher o lixo da empresa. O TRT Minas deu ganho de causa à trabalhadora. Segundo o relator do processo, apesar desse trabalho não estar listado na norma regulamentadora 15, que determina quais atividades são insalubres, a perícia comprovou que a trabalhadora tinha contato com agentes biológicos. A Constituição Federal assegura a todos o direito a um ambiente de trabalho seguro e sadio. Esse é o princípio. Então, o desdobramento desse princípio implica na interpretação das normas infraconstitucionais, especialmente as normas administrativas, como é o caso da ANR, em consonância com o princípio constitucional. A trabalhadora vai receber da empresa o adicional insalubridade proporcional aos dias que limpou o banheiro. O ideal, repito, não é o adicional, não é a remuneração do risco, mas é a prevenção. Mas, pelo menos, essa exegese está mais próximo da política de proteção ao meio ambiente e de preservação da saúde, e não de pagar a degeneração da saúde. Juiz valorizado, justiça completa. Este é o lema do programa do CNJ, que quer discutir formas de melhorar a qualidade de vida dos juízes e de mostrar à sociedade as dificuldades enfrentadas pelos magistrados para julgar mais de 25 milhões de processos ao ano no Brasil. O programa chegou ao sudeste do país e o lançamento foi aqui em Belo Horizonte. O lançamento do programa foi no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, com a presença de presidentes de tribunais da região sudeste, corregedores, diretores de escolas judiciais e de comunicação e presidentes de associação de magistrados.
O programa pretende motivar os juízes que se sentem desvalorizados e muitos começam a migrar para outras áreas de atuação diante das dificuldades encontradas na magistratura. Nós temos tido imigrações para outras áreas jurídicas, jovens deixando a magistratura pelo desconforto, às vezes, do exercício da profissão. Esse programa, de iniciativa do CNJ, vem na melhor hora possível e para que o magistrado possa ter amor próprio e com isso exercer a sua função jurisdicional, objetivando alcançar a paz social. Apesar de sempre ter sido uma carreira atrativa, hoje a imagem negativa do judiciário perante a sociedade, dificuldades operacionais e a falta de estrutura nas unidades de trabalho são, para os próprios magistrados, fatores de desmotivação profissional. Hoje nós temos um ambiente extremamente insalubre quanto à magistratura, porque ameaça a violência também, não só ameaça os juízes da área criminal, penal, mas sobretudo também até na área trabalhista. Então tudo isso traz um estresse muito grande ao lado de um volume expressivo de trabalho que a cada dia se acumula mais os números de processos, os mecanismos de trabalho. Então é um momento cruciante para a magistratura e para o magistrado. Ele é ao tempo todo demandado por um volume que ele não consegue dar conta. Pela excessividade de litígio dentro da sociedade, pela estrutura que não é adequada para a sua prestação, pela ausência de uma remuneração efetiva. Nós estamos vendo muitos profissionais saindo para outras atividades, como a advocacia geral, como o Ministério Público, enfim, cartórios, advocacia. Isso infelizmente está acontecendo e quem perde com isso é o judiciário e é a sociedade. O Poder Judiciário no Brasil julga em torno de 25 milhões de processos ao ano, uma média de 1.700 por juiz, conforme números do próprio CNJ. Mas essa realidade da justiça brasileira não chega ao conhecimento da sociedade, que mantém uma imagem negativa das instituições e, consequentemente, do juiz. São 42 sentenças por minuto, proferidas por juízes brasileiros, inocentando pessoas injustamente acusadas, determinando a prisão de marginais, resolvendo guarda de filhos, pensões alimentícias, protegendo direitos dos trabalhadores, de meio ambiente. Uma atuação muito forte do judiciário e que as pessoas não têm conhecimento disso. E aí a impressão coletiva é de que nada está sendo feito. O programa Valorização do Juiz já foi lançado também em Santa Catarina e será ainda levado para outras regiões do país. Petição inicial. Você conhece o significado deste termo jurídico? Vamos aprender agora com o que é isso? 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 Petição inicial? Deve ser algum pedido, né? Lei trabalhista, aí tem uma petição. Tem a ver com pedido? Petição inicial é justamente quando ele não acerta o primeiro processo, algo assim. Eu não entendo essas coisas não, moço. Petição é atuar alguém para intimar. A petição principal, a primeira peça que inicia-se um processo. Que eu já vi falar de petição, isso é tipo a arte de pedir juízo à jurisdição. O que é isso? Me fala. Petição inicial é a peça que inicia uma ação trabalhista. Ela pode ser elaborada por um advogado ou pode ser também pelo próprio autor ou o próprio reclamante, que deve procurar o setor de atermação, que funciona nas varas do trabalho, na capital e no interior, e neste setor de atermação ele vai relatar os fatos da relação do seu contrato de trabalho e o que ele pretende pedir ao judiciário. Essa fala do reclamante será reduzida a termo e essa atermação terá também o efeito de uma petição inicial, onde será iniciada a ação trabalhista.
A petição inicial no processo trabalhista ela é bastante simples, sem muito formalismo, porque até a própria natureza da parcela que se busca no judiciário trabalhista, que é uma parcela de natureza alimentar, não traduz necessidade de rigorismo técnico, de formalismo. Basta que aquele que se sentir lesado faça um breve relato dos fatos e desses fatos elaborar os pedidos. No próximo bloco você confere a preparação da Justiça do Trabalho de Minas para implantar aqui o processo judicial eletrônico. Você conhece as palmas barrocas? Elas são produzidas em Sabará, na Grande Belo Horizonte, e podem se tornar patrimônio imaterial. Eu volto daqui a pouquinho, até já. O que há de novo em Direito do Trabalho? Esse é o título do livro lançado pelo projeto Leis e Letras da Escola Judicial do TRT de Minas. A publicação pretende ser um manual prático e atualizado para os profissionais do direito. O que há de novo no Direito do Trabalho é o título do livro lançado pelo projeto Leis e Letras no TRT de Minas Gerais. A obra é uma homenagem aos desembargadores Alice Monteiro de Barros e Antônio Álvares da Silva, que fez uma palestra durante o lançamento. Fico muito satisfeito e, naturalmente, o Márcio Túlio. A coordenação do livro é dos desembargadores Luiz Otávio Linhares Renault e Márcio Túlio Viana e das professoras e advogadas Fernanda Carolina Fatini, Sara Costa Benevides e Isabela Márcia de Alcântara Fabiano, servidora do tribunal. Esta é uma reedição da obra publicada com o mesmo nome em 1997. O objetivo é atualizar os que atuam ou pretendem atuar na área trabalhista, passando em revista o que há de novo na legislação e jurisprudência sedimentada, sem se esquecer de projetos de lei, convenções da OIT e aportes doutrinários sobre temas polêmicos. O objetivo do livro é servir para consultas rápidas, práticas, para o profissional do direito. E, ao mesmo tempo, deixá-lo sempre atualizado com as novidades que acontecem nesse mundo cada vez mais complexo e turbulento das letras jurídicas. Um funcionário obrigado a usar chapéu e até gorro de Papai Noel durante o expediente é indenizado por danos morais. Confira agora as notícias jurídicas com Margarida Lages. No Notícias Jurídicas, na TV de hoje, destacamos que a segunda turma do TRT de Minas condenou um banco e uma empresa prestadora de serviços ao pagamento de indenização por assédio moral no valor de R$5.000. Isto porque, na avaliação dos julgadores, os réus ultrapassaram os limites do seu poder diretivo ao exigirem da empregada o uso constante de perucas, chapéus e gorros de Papai Noel, com o objetivo de atrair a clientela. Segundo enfatizou o desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, relator do recurso, cabe ao empregador garantir ao empregado o direito a um meio ambiente de trabalho saudável e equilibrado. Ele registrou no voto que o poder diretivo do empregador esbarra nos limites dos direitos da personalidade do trabalhador. Não são admitidas atitudes que exponham o trabalhador a constrangimento, medo ou desconforto, como a exigência do uso de adereços, acessórios ou fantasias com o objetivo de punição, promoção e propaganda. Atuando na 21ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, a juíza substituta Ângela Cristina Ávila de Aguiar Amaral condenou a Santa Casa de Misericórdia a pagar adicional de insalubridade a uma trabalhadora que durante 9 anos exerceu a função de ascensorista nas dependências do hospital sem o uso de equipamentos de proteção individual.
O laudo pericial apurou que a ascensorista auxiliava na condução de macas, cadeiras de rodas, muletas e objetos pertencentes aos pacientes do hospital, sem contar que muitas pessoas entravam no elevador espirrando e tossindo. Na avaliação da julgadora, o trabalho realizado em local fechado, em contato com pessoas doentes e sem o uso de EPI, colocou em risco a saúde da ascensorista. A Santa Casa deverá pagar à ascensorista o adicional de insalubridade em grau médio. A Justiça Trabalhista Mineira se prepara para uma nova realidade. O processo judicial eletrônico. Representantes do Comitê Gestor Regional do PJE, como é conhecido, passam para procuradores e advogados a teoria e a prática desse sistema que vai transformar o dia a dia nos tribunais. Magistrados do TRT Minas realizaram palestras sobre o processo judicial eletrônico. A primeira apresentação aconteceu na Procuradoria Regional do Trabalho. O desembargador Emerson Lage e o juiz substituto Fabiano de Abreu Feisticker falaram para o público formado por procuradores do trabalho, integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria Federal, da Fazenda Nacional e Estadual e por procuradores do município de Belo Horizonte. É o nosso primeiro encontro com o PJE. É o nosso primeiro contato com as noções elementares do PJE. A nossa expectativa é muito positiva, porque o modo como tem sido feito e tem sido iniciado esse processo é bastante responsável, é dialogado e para nós é um imenso sucesso. Para nós é importantíssimo, porque eu acho que o processo eletrônico ele é irreversível, né? Eu acho que em breve, em termos de 5, 10 anos, acho que todos os processos no país inteiro devem ser eletrônicos. E a gente precisa se preparar para poder trabalhar nesses processos, né? E o Ministério Público aqui também está se movendo, né? Vendo o que precisa fazer em termos operacionais, compra de equipamentos, qualificação de pessoal, para que quando o processo eletrônico chegar, a gente já está apto, né, a trabalhar utilizando essa ferramenta. A apresentação para os advogados foi feita no auditório da OAB Minas. O desembargador do TRT, Ricardo Moalen, presidente do Comitê Gestor Regional do PJE, falou da importância do processo judicial eletrônico para uma justiça mais ágil. A plateia lotada acompanhou as explicações teóricas e práticas de um sistema que vai transformar o dia a dia dos jurisdicionados. É muito importante a gente possa difundir, né, o processo eletrônico para a advocacia de forma geral, porque o advogado é o representante do povo em juízo, é aquele que vai formular os requerimentos, formular o peticionamento, acompanhar os processos. E quanto mais o advogado tiver inserido na área tecnológica, maiores serão as vantagens em termos de celeridade e informalidade para a Justiça do Trabalho. Hoje, através da virtualização, evidentemente, nós vamos ter até economia para o advogado, para o jurisdicionado. Na prática, os atos mais burocráticos vão se tornar singelos em razão do processo virtual. Encontros, reflexões para apresentar o PJE, uma realidade que começa a ser implantada em setembro. Direito, justiça e meios eletrônicos. Muitas novidades e mudanças positivas vêm por aí. A partir do processo eletrônico, o que é mais revolucionário não é a automatização, mas é o fato de que esse processo eletrônico está na rede, está no mundo virtual. Então, o juiz pode sair dos autos, do processo de papel e entrar na rede, e entrar no mundo virtual. Então é um novo mundo, uma nova perspectiva que muda radicalmente, né? O comitê gestor, juntamente com a administração do tribunal, estabeleceu uma forma de trabalhar para que a implantação dessa nova tecnologia, dessa nova ferramenta de trabalho, cause o menor transtorno possível na vida dos usuários da Justiça do Trabalho. Isso é o início de uma nova fase, é uma circunstância muito especial do momento de existência da Justiça do Trabalho. Por isso nós temos que mostrar aos nossos usuários as vantagens dessa ferramenta, que é o PJE, o Processo Judicial Eletrônico. Elas são feitas em ouro, prata e até mesmo em cobre. Enfeitam casas e até arranjos de noivas. Eu estou falando das palmas barrocas,
uma tradição deixada pelos portugueses no século XVIII e que até hoje é produzida na cidade histórica de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. O modo de fazer esta arte barroca está prestes a ser imortalizado em Minas e se tornar um patrimônio imaterial. Eu fui lá conferir como são produzidas essas peças. Esta é Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sabará, que já foi conhecida como Sabarabuçu, um arraial de bandeirantes que surgiu no fim do século XVII com o ciclo do ouro. Hoje, com cerca de 132 mil habitantes, a pequena cidade histórica vive praticamente do turismo. E é aqui, em Sabará, que encontramos Dona Maria Marta, esta artesã de 68 anos. Paciente que só ela. A professora aposentada é uma das poucas que ainda mantém uma tradição antiga. Faz palmas barrocas, uma herança dos portugueses. Com os moldes, Dona Maria Marta faz pétala por pétala. O corte é o mais pesado porque ela tem que sair perfeita, tem que ter muita força. Quando são poucas peças, eu mesmo corto. Agora, quando é muitas peças, eu peço ajuda, meu filho, meu sobrinho, minha filha. Prepara o miolo da flor, capricha na confecção do botão e do arame surge uma bela peça ornamental. Se você não tiver paciência, você não consegue fazer. Se for fazer uma coisa muito rápida, não sai do jeito que a gente espera que saia. Palmas que já ganharam o mundo. Ela já recebeu encomendas da Itália, Portugal, Estados Unidos. Muito usadas na ornamentação de igrejas, andores, oratórios, as palmas barrocas de ouro, prata ou cobre agora enfeitam também casas e arranjos de noivas. Eu, às vezes, chego até sonhar com o meu trabalho. Eu sonhei que o Divino Espírito Santo apareceu assim. E eu vi o Divino Espírito Santo assim, todo enfeitado com as flores, com estas flores. Fiquei doidinha, enquanto eu não arranjei um Divino Espírito Santo para fazer. Essas palmas barrocas de metal são feitas só aqui em Sabará, porque as palmas tradicionais portuguesas são assim, feitas em tecido engomado. São 13 rosas brancas, 13 flores que representam as lágrimas de Nossa Senhora e 5 botões vermelhos que representam as 5 chagas de Cristo. Eu faço por amor, por prazer, porque eu adoro, eu amo fazer as palmas. O processo de registro das palmas já começou e irá gerar um selo de qualidade e de origem do artesanato. O município de Sabará já registrou como patrimônio imaterial o seu Festival de Jabuticaba e a renda turca de bicos, um bordado dos tempos coloniais também. O TRT das Gerais hoje fica por aqui. Assista a reprise deste programa na quarta-feira ao meio-dia e na quinta às 10 horas da noite aqui mesmo na TV Justiça. Você pode também acessar a nossa programação no site www.trt3.jus.br. Este programa também está na nossa página. Entre em contato com a gente pelas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook e no YouTube. Um grande abraço e até a semana que vem. Tchau!